Olá, eu sou a Sara e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, antes de iniciar o vídeo desse, seu like, se inscreve aqui embaixo e comente aí sobre o que acharam do vídeo. Já me sigam lá no meu Instagram e é isso aí, vamos para o vídeo. Olha só, eu apareci, gente, e em menos de uma semana. Ponto positivo. Enfim, gente, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que umas 3, 4 pessoas já vieram falar comigo, né? E assim, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, né? Não. E assim, sobre a probabilidade. Por exemplo, eu tenho a síndrome de Moebius. Pra quem não sabe, eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Moebius. É uma síndrome rara. Enfim, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre ela, enfim, todas essas coisas. Eu tenho a síndrome de Moebius. Se tem essa probabilidade, qual a probabilidade do meu filho nascer com a mesma síndrome que eu? Eu tenho um menino de 3 anos e estou grávida de novo no próximo bebê. Estou de 20 semanas. Amanhã, 21 semanas, no caso. E aí, ano retrasado, uma amiga minha, que hoje virou minha amiga, né? Mas a gente se conheceu ano passado através daqui, enfim. E uma das primeiras conversas que a gente teve foi isso, que ela tinha muito medo do filho dela, que o sonho dela é ser mãe, se o filho dela, do filho dela nascer com a mesma síndrome. Aí um tempo depois, uma outra pessoa veio falar comigo a mesma coisa. Que tem esse síndrome também, e enfim. E aí agora, semana passada, uma menina veio falar comigo que ela tem um namorado e o sonho dela e do namorado é ter um filho. E o médico tinha falado pra ela que ela tinha que passar por um geneticista. Tipo assim, perguntando se eu fiz algum exame pra saber, né, pra ver essa probabilidade. Enfim, mas tá. Existe essa probabilidade do meu filho nascer com a síndrome de Moebius? E não existe essa probabilidade. Por quê? Porque a síndrome de Moebius, ela é uma má formação no embrião. Por um exemplo, no meu caso, a minha mãe, quando ela estava com 3 meses de gestação, ela teve uma ameaça de aborto e ela perdeu muito sangue. E aí decorreu assim. A partir dali, decorreu a síndrome de Moebius em mim. Ou seja, até minha mãe ter essa ameaça de aborto, eu era perfeita. Eu não tinha nenhuma má formação. Né? É diferente de outras síndromes. Por um exemplo, a síndrome de Down. Quando o feto, o embrião, no caso, né, fecundado e tal, o bebê, ele já tem a síndrome de Down. Porque o Down, ele pode ser, não é necessariamente, mas pode ser uma condição genética, né? Inclusive, existe a probabilidade de eu ter síndrome de Down, o meu filho nascer com a síndrome de Down, entendeu? O autismo também tem relação genética, não necessariamente, mas tem uma relação genética, pode ter, entendeu? A síndrome de Moebius não, porque o que é, grosso modo falando, o que é a síndrome de Moebius? Na maioria das vezes, são abortos não realizados, entendeu? Seja eles, por um exemplo, eu conheço minha amiga, né? A mãe dela tomou o Citotec na gestação, porque ela não sabia que estava grávida e ela tomou o Citotec. E aí a minha amiga nasceu com síndrome de Moebius. Então assim, a síndrome de Moebius, quando o aborto não é realizado, ele sendo espontâneo ou não,
pode dar uma malformação no bebê. E aí o bebê nascer com a síndrome de Moebius. Então não tem essa probabilidade do meu filho nascer com síndrome de Moebius. Porque não é genética, é uma malformação. Então, e isso, infelizmente, o que acontece? Por que muitas pessoas têm essa... Não sei se muitas pessoas, né? Mas tem essa dúvida. Por quê? Porque, infelizmente, por ser uma síndrome muito rara, até mesmo nos dias de hoje, não é tão raro como há 22 anos atrás, né? Que foi quando eu nasci. Mas, então poucos médicos se sabem da síndrome de Moebius aos certos. São muito poucos. Por exemplo, eu operei, né, em junho do pé e eu fui passar pela anestesista, né? E a anestesista nunca tinha ouvido falar da síndrome. Eu já cansei de passar em médicos, tipo, que não tem médicos assim, tipo, consulta de rotina, né, no caso, não nada relacionado à síndrome. E o médico nunca nem ter ouvido falar da síndrome, porque pouco se sabe, né? Até mesmo em São Paulo, eu já fui, porque eu fiz grande parte, não é toda, né? O meu tratamento em São Paulo. Até mesmo lá, tem médicos que não têm esse conhecimento da síndrome. Infelizmente, porque é uma síndrome rara, então pouco se sabe. Então, mesmo os médicos, como eles não sabem da síndrome, eles não sabem falar se tem essa probabilidade ou não tem. É diferente de uma síndrome mais comum, né? Mas então, resumindo, né? Não existe essa probabilidade por ser uma malformação, né? Então, então não existe essa probabilidade. Até porque as causas da síndrome de Moebius, elas são infecções, tipo assim, quando a gestante, né, tem infecção na gestação, uso de álcool, uso de droga, o uso do Citotec, que na verdade o Citotec, ele é um medicamento usado para úlcera, se eu não me engano, para úlcera, para gastrite. Só que ele causa o aborto. E aí, quando o aborto não é realizado, a criança pode nascer com síndrome de Moebius. Então, assim, e aborto espontâneo também, que no caso da minha mãe ela teve um aborto espontâneo e perdeu muito sangue, né? Então não tem nada a ver assim, meu filho. Eu saio, você já ficou com medo disso? Não, eu nunca tive esse medo de, será que o meu filho pode nascer com síndrome de Moebius? Eu nunca fiquei com medo porque eu sempre soube da causa da síndrome de Moebius, né? O que é a causa, né? O que causa a síndrome de Moebius. Então eu nunca tive esse medo, mas cada um é cada um, né? Eu acho que isso é um medo normal de se ter, né? Mas enfim, é isso. O vídeo de hoje foi bem rápido, né? Só pra me falar isso mesmo, porque foi algo que eu fiquei muito, né? Que eu precisava, eu senti que eu precisava falar, né? Não sou nenhuma especialista, mas eu sou portadora da síndrome, né? Então, assim, o pouco que eu sei, eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que o Vento tá colaborando bastante com o meu vídeo, né? Eu recebo inúmeras mensagens falando de como os meus vídeos, tipo, ajudam, principalmente mães, né, que o filho nasceu com a síndrome e até mesmo portadores da síndrome. Então, isso é o meu maior intuito, né? Ajudar e do jeito que eu posso, né? E o que eu sei, não sei de tudo, mas como uma portadora eu sei de algumas coisas. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui embaixo e até o próximo vídeo. Um beijo. Deus abençoe.